E aí, pessoal, tudo bem? Gente, vamos retornar então com a resolução de questões aí do tipo certo ou errado, seguindo o mesmo princípio da prova da CESP, né? E a última prova também da Sebrasp, que caiu aí em 2021 para o concurso da Petrobras. Qual é a ideia? A ideia é a gente ir resolvendo questões até no dia da prova e também fornecer um curso em videoaula dentro de uma plataforma digital, onde a gente possa resolver mais questões, passar mais teoria, revisar mais conteúdo para que vocês cheguem mais preparados na prova da Petrobras. Então nós estamos preparando um material aí impresso, estamos preparando aí um curso, tá? Talvez essa semana a gente já consiga lançar esse curso aí, para que vocês consigam então estar mais preparados aí na prova da Petrobras. Então, eu preparei aqui algumas questões e o curso vai ser direcionado para esse tipo de questão, que é a questão do tipo certo ou errado, e assim vocês podem treinar, né, melhor para a prova que vai acontecer dia 30 de abril. Então vamos lá para questões de elementos de máquinas, tá? Julgando os itens como certo e errado. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ó, se a velocidade angular de uma engrenagem é de uma engrenagem de 300 milímetros de diâmetro e 4 radianos por segundo é a velocidade angular, então a velocidade periférica, quer dizer, na extremidade da engrenagem, qual é o valor? Ele está afirmando que é 1,2 metros por segundo. Então, como é que nós vamos resolver isso aí? Então, nós vamos resolver com a fórmula da velocidade periférica para elementos circulares, que é ômega, onde ômega é a velocidade angular e R é o raio da engrenagem. Então tá bom, se ele forneceu a velocidade angular, que é 4 radianos por segundo, e o raio é de 300 milímetros, ou seja, 0,15, né? Porque é o raio, né, pessoal? Tem que tomar cuidado. Então, se o diâmetro é 300 milímetros, o raio é 150 milímetros. Então, 4 vezes 0,15, né? Então, nós vamos ter então um valor de 0,6 metros por segundo, né? Então tá aí, ó. Então essa afirmativa está incorreta, está errada, tá? Porque temos que tomar cuidado com o diâmetro, né, pessoal? Então, 300 milímetros, quantos metros que é? Temos que converter em metro também, né? Ó, centímetro, decímetro, 0,3 metros. Então, o diâmetro é 0,3 metros, o raio é 0,15 metros. Então, 4 vezes 0,15. Então, nós vamos ter aí uma velocidade periférica de 0,6 metros por segundo. Então, está incorreto, né? Bom, ao multiplicar, deixa eu puxar aqui a tela para cima para não atrapalhar. Ao multiplicar a grandeza da velocidade angular por 9,55, nós obtemos o número de revoluções por minuto. Então vamos ver. Como é que a gente resolveu essa questão aqui? Tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Isso. Ó. A velocidade periférica é dada pelo ômega, que é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular é a velocidade periférica dividido pelo raio. Então, olha aqui, pessoal, como é que a gente vai descobrir o fator multiplicativo para sair da velocidade angular, que é em radianos por segundo, para a velocidade em RPM, tá? Que é isso que ele quer saber. Voltando lá, ó, olha o que ele afirma lá, ó. Ao multiplicar a grandeza da velocidade angular por 9,55, obtém-se então o número de revoluções por minuto. Vamos ver se é verdade isso aí mesmo. Então, olha aqui, pessoal. 1 radiano vai ser o quê? Não podemos esquecer que 2π radiano, tá? Isso é igual a uma revolução, tá? Que é 360 graus. Então, uma revolução completa no círculo é igual a 2π radianos, tá? Então, olha o que eu fiz aqui.
Para que eu calculasse, então, o número de revoluções, eu fiz uma regra de 3, tá? Eu fiz uma regra de 3 aqui. Por quê? Porque olha aqui, ó, 1 radiano, tá? 1 radiano, ele vai ser igual ao quê? Igual a x, que é o número de revoluções que eu não conheço. Então você multiplica cruzado ali, você vai chegar à conclusão que x é igual ao quê? Uma revolução dividido por 2π, tá? É o que está aqui em cima, pessoal, ó, 2π, que é 2 vezes 3,14. Então, se você multiplicar por 2, o 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Dividindo 1 por 6,28, é claro que lá na hora nós não vamos ter calculadora, né, pessoal? Não vamos ter calculadora, então complica um pouco. Você precisa estar ser ágil nesses cálculos aí para você não se enrolar lá na hora. Então aí você vai ter um total de 0,1592 e aqui embaixo você vai ter uma fração de 60. Porque um minuto tem 60 segundos. Então, olha o que acontece. Esse fator está dividindo a fração. Quando ele passar para a próxima etapa, ele vai passar multiplicando. Então, realmente, 0,1592 vai dar vezes 60, vai resultar em 9,55. Quer dizer que essa afirmativa, então, está correta, corretíssima, tá, pessoal? Está correta aquela afirmação ali, tá? Deixa eu pegar aqui a borracha, ó, tá? Então, está correta, beleza? Tá? Então, vamos passar para a próxima lá. Vamos passar aqui para a próxima afirmativa, que eu preparei algumas questões relacionadas com isso aí. Questão número 2. A relação de transmissão para um par de engrenagens de 20 dentes e 30 dentes é 1,5. Pessoal, observem bem a sequência da questão, tá? Quando ele fala um par de engrenagens, quer dizer que são 2 engrenagens, tá bom? A primeira engrenagem é a engrenagem que tem 20 dentes. E a segunda engrenagem é a engrenagem que tem 30 dentes. Bom, o conceito de relação de transmissão é o seguinte: você pega a segunda engrenagem, N2, e divide pela primeira engrenagem. Tá, mas quais as grandezas que você pode usar? Bom, você pode usar rotação, número de dentes, o torque, tá? Você pode usar velocidade angular. Então você pode utilizar aí uma série de fatores aí para calcular essa questão da relação de transmissão. Então assim, ó, eu coloquei errado aqui, deixa eu apagar de novo isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Por quê? Por que eu estou apagando? Porque ele falou do número de dentes. Então o número de dentes, pessoal, é Z, tá? Geralmente eles simbolizam por Z. Então é Z2 dividido por Z1. Ó, Z2 dividido por Z1, 30 dividido por 20, tá? Se você dividir 30 por 20, você vai achar então 1,5, tá bom? Então é isso aí mesmo, pessoal. Essa afirmação está correta, porque a relação de transmissão ali é 1,5, tá bom? No cálculo da relação de transmissão I, pode se relacionar com, por exemplo, o número de dentes? Pode. O diâmetro? Pode. E ainda o raio das engrenagens? Podem, pessoal. Qualquer um desses fatores ali, você pode relacionar no cálculo da relação transmissão. Então, também está correta, beleza? Bom, questão 3 que eu preparei. Em um trem de engrenagens, quer dizer, um trem de engrenagens são mais do que 2 engrenagens, né? São 3 engrenagens. O sentido de rotação da primeira, ele é sempre igual ao da terceira engrenagem? Gente, essa afirmativa está correta, tá? Por que está correta? Porque quando você tem uma engrenagem, imagina um par de engrenagens. Quando você tem uma engrenagem, a outra que está ligada, conectada a essa engrenagem, vai girar no sentido contrário, quando você tiver um par de engrenagens. Quando você tiver 3 engrenagens, então a primeira engrenagem vai girar no mesmo sentido da última, da terceira engrenagem. Então, realmente, essa afirmativa está correta, tá? Está corretíssima. E aqui mais um conceito de engrenagens,
falando do módulo de engrenagem, que é a relação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes. Então, realmente está corretíssima essa afirmativa, tá? Eu até deixei ali algumas fórmulas, vou mostrar para vocês depois, tá? A relação de transmissão global de um trem de engrenagens, tá? Vamos imaginar um trem de engrenagens. Ela é dada como negativa se o sentido da primeira é igual ao da última. Gente, está ao contrário aqui. A relação de transmissão, nós podemos considerar ela com sinal negativo se o sentido da primeira é o contrário da última. Aí sim vai ser negativo. Agora, se o sentido da primeira é igual ao da última engrenagem, então a gente considera como positiva, tá? Então aqui, ó, vamos voltar. A relação de transmissão global é dada como negativa se o sentido da primeira é igual ao da última. Tá errado. Tá errado. Não é negativa, é positiva se o sentido da primeira é igual ao da última. Agora, se o sentido da primeira é o contrário da última, então aí a gente fala que é negativa. Então, realmente aqui, ó, está ao contrário essa afirmativa, então por isso ela é errada, incorreta, tá? Bom, pessoal, se você tiver um trem de engrenagens, com várias engrenagens, tá? E você quer calcular o valor do trem, que é a letra E, tá? Isso aí, pessoal, vai estar lá naquele livro de elementos de máquinas, lá do Shigley, tá? Então, o valor do trem de engrenagens ele pode ser dado pelo produto do número de dentes motores dividido pelo produto do número de dentes movidos, tá? Então, esse aí é o valor do trem de engrenagem. Então, essa afirmativa está correta, tá? Vamos mostrar aqui algumas fórmulas. Ó, valor do trem de engrenagens. Você multiplica o número dos dentes das engrenagens motoras. Pessoal, quem são as engrenagens motoras? São as engrenagens conectadas ao motor. São elas que promovem o movimento do sistema do trem de engrenagem. E as engrenagens movidas são aquelas que estão escravas a essas engrenagens motoras. Quer dizer, elas estão livres ali, elas estão obedecendo o movimento circular por meio das engrenagens motoras, tá? Então, para você calcular esse valor do trem, você pega então o número de dentes das engrenagens motoras e divide pelo número de dentes das engrenagens movidas, tá? Ainda em tempo, o módulo de uma engrenagem, ele é dado pelo diâmetro primitivo da engrenagem dividido pelo número de dentes, tá bom? Pessoal, o diâmetro primitivo qual é? É o diâmetro da base da engrenagem, tá? Então esse é o diâmetro primitivo. Então você vai dividir esse valor do diâmetro primitivo pelo número de dentes, você vai conseguir então o módulo, tá? Bom, vamos lá, ó. O valor do trem de engrenagem Z é dado pelo... Tá. Nós já resolvemos, então essa 5 eu repeti ali, eu acabei esquecendo, acabei repetindo. E vamos agora para cá, ó. No sistema de engrenagens da figura a seguir, tá errado aqui, né, pessoal? Sabe-se que o eixo 1 gira a 100 RPMs e o eixo 2 a 800 RPM, tá? Beleza, então a relação de transição é 4/5, então vamos lá, vamos ver. Então a relação de transmissão vai ser dado pela rotação, deixa eu apagar aqui, peraí. Tá, vamos lá de novo, pegamos a caneta aqui, ó. Então, a relação de transmissão, ela vai ser dada pela rotação da engrenagem 1 dividido pela rotação da engrenagem 2, ou é a rotação da engrenagem 2 dividido pela rotação da engrenagem 1. Qual é das fórmulas que a gente utiliza? Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Quando você calcula a relação de transmissão, você divide o número de engrenagens, o número de dentes ou o diâmetro da engrenagem 2, tá?
pelo número de dentes da engrenagem 1, tá bom? Isso aí tá certo. Por quê? Porque o número de dentes, ele não varia com o tempo, tá? Agora a rotação ela é um movimento de velocidade. Então imagina só, enquanto você aumenta o diâmetro, diminui a rotação. Então, a relação de transmissão, quando considerar velocidades, ela é inversa, tá? Então ela é inversa. Então, o que eu quero dizer é que você vai utilizar essa relação de transmissão, tá? No cálculo. Quando você calcular a relação de transmissão com o diâmetro, você coloca diâmetro 2 por diâmetro 1. Quando você calcular a rotação é uma ordem inversa. Então, ao invés de você colocar, você coloca exatamente o contrário. Rotação 1 dividido por N2. Então, olha aqui, ó. Quem está a rotação 1? A rotação 1 é 100, tá? A rotação 1 é 100. E a rotação 2 é 800. Tá? 800. Simplifica isso aqui, ó, esses zeros e esses zeros. Ou seja, a rotação vai resultar em 1, a relação de transmissão vai resultar em 1/8. Então, essa alternativa está incorreta, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, só revisando, é porque é meio confuso isso aí. Por que a rotação, a relação de transmissão é inversa quando você considera a rotação? Porque à medida que o diâmetro aumenta, a rotação diminui. E à medida que o diâmetro diminui, a rotação aumenta. Então, no cálculo da relação de transmissão, essas razões são inversas. Então, nós não podemos esquecer isso, tá bom? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso simulado, dessas questões que eu criei aí. Podem ser questões que caiam na prova. E a gente continua junto aí, resolvendo todo dia algumas questões para ir ajudando vocês, tá bom? Então, até a próxima então. Beleza? Valeu!